pensador lá atrás percebeu que a cultura, o nazismo também usou muito isso, a cultura através das peças de teatro, desenhos e até cartoons, por isso que o comunismo também o nazismo usou muito desenho e caricaturas, a imagem entra na nossa vida e fica fixa. Então, imagina hoje, com os estudos que tem, como que as crianças estão sendo formadas através desse caminho. Existe uma tensão pelo coração da criança. Essa é a verdade. Existe uma tensão querendo roubar a minha, a sua e a vida dos nossos filhos e daqueles que também desejam ter filhos. Nós precisamos ter a noção que existe uma luta pelo coração da criança. Existem pessoas que estão pensando a formação de crianças muito mais que os pais. E os algoritmos vão captando todas essas coisas. E às vezes as pessoas olham para textos como esse, eu acho interessante porque existe um paradoxo moderno que é, nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e a metodologias. Contudo, nunca tivemos tantas crianças emocionalmente perdidas e espiritualmente vazias. Vejam só, existem tantos conteúdos por aí, existem tantos pais seguindo alguns influencers, que muitas vezes as crianças também estão nessa cultura, no seu caminho, na sua jornada, e hoje a gente tem, inúmeras metodologias, mas hoje a gente está percebendo, quem é professor talvez lide melhor com essa situação. Ou se você vai na reunião dos pais, você consegue perceber que existem crianças emocionalmente perdidas já. Essa é uma realidade, irmãos. Quem está ensinando a criança no caminho? Quem está formando os filhos? Esse sermão não é só para quem tem filho. Esse sermão também é para quem é avô. Esse sermão é para quem pensa em ter filhos. Esse sermão é para quem está planejando a sua vida para daqui a uns anos, como eu e Milena tivemos o planejamento dos nossos filhos. Esse sermão é para que eu e você saiamos da inércia de muitas vezes criar filhos para uma luta ativa contra esse mundo. É isso que esse texto está mostrando para nós. Precisamos ter um senso de combate a esse mundo, porque hoje nós estamos percebendo como as nossas crianças estão sofrendo. E aí, gente, nesse texto, muitas vezes as pessoas olham e existe um entendimento, e até uma frase de uma música, que diz a pureza do coração das crianças. A Bíblia, ela trata o coração da criança, antes que você entenda o texto, você precisa entender como que a Bíblia entende uma criança. Para daí você conseguir entender o Provérbios, para você conseguir entender o que o sábio está mostrando para a gente. Então, a Bíblia não trata a criança como um ser moralmente neutro. Interessante, né? A insensatez está ligada ao coração da criança desde o berço. Salmo 51, 5 e Provérbios 22, 15, o mesmo capítulo que a gente está lendo hoje, trata o coração da criança como algo a ser moldado. Então, é muito interessante você que gosta dessas coisas, quando a gente olha para uma criança recém-nascida, linda, bonitinha, como é que um ser humano como esse tem pecado? Daqui a uns dias eu vou estar segurando a minha filha, se Deus quiser, eu vou ver aquela belezinha nas minhas mãos e falar, ô mini pecadora, né? Tão bonitinha, mas já é pecadora. A gente às vezes tem uma consciência equivocada, pensando que o pecado é só para quem já tem consciência do pecado, mas não, todos nós nascemos no pecado. Então a Bíblia não trata a criança como moralmente neutra, a Bíblia trata a criança como uma criança pecadora, com o coração pecador. E essa frase diz assim, toda a criança será formada. A pergunta é, não é se, mas por quem? Antes de você entrar nesse texto junto comigo, de fato, você precisa entender que há uma batalha, nós precisamos entender pelo coração da criança. E a pergunta hoje do sermão é essa. Não é se será formada, mas por quem essa criança vai ser formada. O coração da criança sempre seguirá o caminho e a missão dos pais é apontar para Cristo. A questão desse texto, meus irmãos, de Provérbios, ela tem 3 grandes áreas aqui. É interessante a gente olhar para esses slides, porque eu quero deixar bem didático para a gente realmente entender.
O primeiro, o texto está dizendo para ensinar a criança, ou seja, o chamado é solene. A batalha por influência e consagração é real pelo coração da criança. É isso que a gente tem que entender. Se você precisa ensinar o caminho, quer dizer que há possibilidade dela desviar o caminho ou tomar um caminho que não seja um caminho que Deus deseja. Por isso, um dos primeiros pilares desse texto é o chamado a esse despertar. O segundo é no caminho em que deve andar, o caminho de Deus, o equilíbrio da sabedoria e da individualidade. E por último, nós vamos tratar nesse sermão de não se desviar dele, a soberania da graça de Deus nas nossas vidas e o consolo e descanso para os pais. Sabe por quê? Se você interpretar esse texto de forma errada, o momento da tua vida que você vê os seus filhos se desviando, você vai se cobrar disso. Quantos pais sinceros ensinaram seus filhos o caminho e hoje os filhos não querem nem pisar na igreja mais? Muitas pessoas ensinaram esse texto de forma errada. Então hoje eu quero desconstruir e construir com você uma verdade bíblica à luz da palavra de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é essa palavra grega chamada shamak. Ela não é um ensino acadêmico. Quando o nosso querido Salomão estava falando sobre ensinar, ele não estava falando do ensino acadêmico, dessa coisa intelectual. Então, o hebraico, ele usa essas duas palavras, por isso que é importante a gente entender. O que ele está dizendo para nós que não é você ensinar o conhecimento, o acadêmico nesse sentido da coisa. Não é um conhecimento, por exemplo, sobre astrologia da época, essas coisas que levam mais para o caminho de uma presciência. Mas eles estão falando do sentido de dedicar e você consagrar os seus filhos a inaugurar um caminho para que eles aprendam. É isso que o texto está mostrando para nós, porque é o termo usado no Antigo Testamento para dedicação no altar, no deserto e na inauguração do templo. Ou seja, o discipulado no lar não é repasse de etiqueta, é um ato solene de consagração da alma da criança a Deus. Entenda isso. Deus deseja que os pais, que aqueles que têm a responsabilidade de criar crianças no caminho, precisam entender que precisa ser intencional. Você precisa discipular os seus netos, você precisa discipular os seus filhos, você precisa discipular os seus sobrinhos. É preciso que alguém ensine os caminhos do Senhor, porque a criança não vai adquirir esse conhecimento de forma orgânica, natural. É preciso ter uma intencionalidade. É preciso que você seja intencional ao ensinar uma criança. E eu tive algumas matérias na faculdade bem interessantes e eu quero apresentar para vocês somente uma lacuna filosófica bem interessante. O tal naturalismo pedagógico de Rousseau. Rousseau vai dizer que a criança, ela nasce pura, ela nasce puramente boa. E ele também vai dizer que a sociedade e a religião e a tradição é quem corrompe uma criança. E o papel dos pais, para Jacques Rousseau, não é interferir, mas manter a criança neutra e livre para escolher o seu próprio caminho no futuro. Pastor, mas que coisa rebuscada, eu nunca vi isso na minha vida. Viu? Se você for em algumas reuniões de pais, o professor vai dizer assim, o seu filho precisa de ter alguns controles. E alguns pais olham para os professores e dizem assim, eu dou liberdade para o meu filho fazer o que ele quiser. É nessa liberdade que ele vai aprender a desenvolver as suas características pessoais para que eles não venham a ser reprimidos por você, professor. Uma música do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, ele vai dizer que os professores não podem cercear as crianças. Claro que é uma crítica social muito maior, mas um pouquinho do naturalismo pedagógico está sendo visto. Já viu aquele meme que tem na internet? A criança bagunceira, que o pai fala, meu filho não é bagunceiro. Aí a criança explodindo tudo, botando fogo, quebrando, subindo em lustre. Deixa a criança ser feliz porque ela é criança. Esse tipo de pensamento, por mais que ele seja um pensamento hoje que é visto como meme na internet, muitas vezes os pais não têm ciência que isso é uma influência dentro da Revolução Francesa, que combatia totalmente os ensinos bíblicos para que rompesse a sociedade
com os ensinos bíblicos, e eles estavam dizendo isso desde lá de trás, que a natureza da criança é pura e é a sociedade que corrompe o homem. Olha só como que a gente está muitas vezes vivendo um tempo e não está discernindo que o coração da criança está sendo moldado por um termo totalmente pecaminoso. Irmãos, entenda uma coisa. Por mais que você não goste de filosofia, por mais que você não goste de estudar às vezes, alguém está estudando seu filho. Tem pessoas sendo pagas para ensinar uma criança o caminho que ela não deve andar. Sabe por quê? Porque muitas vezes pais não são intencionais em criar os seus filhos, mas esse mundo é. Entenda uma coisa. Essa batalha é uma batalha real na nossa sociedade. É por isso que hoje eu quero falar de uma formação bíblica intencional. Porque como que a Bíblia trata uma criança? Primeiro, a natureza. A criança nasce caída, com a insensatez ligada ao coração. Totalmente oposto a esse pensamento. A corrupção, o coração humano não tolera o vácuo. A ausência da direção produz desorientação moral. Conhece pessoas assim? Filhos que muitas vezes foram negligenciados em casa e a vida que ensinou a moral para os filhos? Muitas vezes pais divorciados, os filhos precisam desenvolver esse entendimento sozinho na vida. Faz experiência própria. Porque a corrupção do coração humano, muitas vezes, ela anseia por uma direção. A questão é quem vai direcionar o coração das nossas crianças. É por isso que a formação tem que ser intencional, pais. Futuro pais, avós, tios que estão aqui nessa noite. Por isso, a Bíblia não diz para você deixar a criança brincar de qualquer jeito ou fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que o papel dos pais é intervir ativamente. Se os pais se omitirem, o mundo preencherá o espaço imediatamente. E quer um exemplo? Vamos lá então. Muitas vezes nós estamos diante desse dilema. Quem está discipulando o seu lar? Se os pais não discipularem intencionalmente, o mundo discipulará naturalmente. E é interessante porque eu quero que você leve isso para as crianças que você conhece. Esse sermão não é só sobre pais, é sobre as crianças que você conhece da sua família, que você pode ter uma influência. O mundo, internet, algoritmos viciantes. Gente, o TikTok está sendo proibido em alguns países por causa dos vícios que ele causa numa criança. Jogos como Roblox, que eram no começo jogos que eram feitos para crianças aprenderem a programar, hoje são lotados de influências de algoritmos que estão ensinando crianças pensamentos de influenciadores que estão jogando o joguinho e também essas escolas secularizadas desse mundo. Entenda uma coisa, nós precisamos entender o que está pesando na balança das crianças que a gente conhece. O mundo ou a família. A família, muitas vezes, não tem uma conversa sobre a eternidade. Olha só, as crianças às vezes ficam horas por dia na televisão, ficam horas por dia no celular. Gente, eu sei que muita gente deve estar pensando assim, pastor, porque você não é pai? Porque quando tiver uma criança bagunceira em casa, dá um celular, a criança ficar quieta, você vai ver que maravilha que é. Irmão, pode até que seja que a gente faça isso lá em casa. Pode até ser. Mas eu nunca vou negligenciar aquilo que Deus pediu à família. Porque eu vou ser cobrado por isso, como pai. Eu vou ser cobrado como familiar de ver uma criança, muitas vezes, sendo bombardeada pelo mundo. Porque às vezes as crianças ficam horas por dia recebendo essas influências do mundo, mas há poucos minutos que os pais conversam sobre Deus com os filhos. Eu conversava com um amigo pastor, que ele falou que a filha dele estava estudando a parábola do semeador. E nessa conversa, a filha olhou e disse assim, pai, qual que é o meu coração aqui? Aí eu perguntei, o que você respondeu? Aí ele falou, nós estamos estudando juntos o texto. Aí eu recomendei para ele, eu falei, amigão, faz o seguinte, vai lendo, repetindo essa parábola, que aí Deus vai revelar em nome de Jesus, através do seu Espírito, aquilo que é o coraçãozinho dela. A gente pensa que criança não tem entendimento das coisas. Elas têm. Basta querer ensinar. Basta querer fazer isso daqui, ó. Romper com essa questão, porque o celular deixou de ser uma ferramenta e tornou-se um catequista silencioso dentro de casa.
Muitas vezes o celular está doutrinando o grito da criança. Então, o celular, que é uma ferramenta extraordinária, deixou de ser uma ferramenta para se tornar um discipulador mais ativo que muitos de nós dentro das nossas casas. E é por isso que eu quero fazer 3 aplicações hoje para a gente entender junto. Primeiro, você precisa fazer esses testes aqui. Identifique qual voz tem mais acesso ao seu filho essa semana. Identifica. Qual voz tem mais acesso? As telas, a cultura ou a palavra de Deus semeada por você? Tenta fazer esse pensamento rapidinho. O que mais influenciou a sua família, os seus filhos, as crianças que você conhece? Tome posse. Rejeite o mito da neutralidade e reassuma o seu papel inegociável de principal influenciador e guia espiritual do seu lar. Tem muita criança que é muito mais fã de influência do que dos próprios pais. Tem muita criança que ouve mais uma influência do que o pai. Isso não pode acontecer. Você precisa, eu e você, como familiares, precisamos travar essa luta pelo coração da criança. Porque a gente precisa aprender a consagrar o cotidiano. Decida inaugurar conversas espirituais, intencionais nas horas das refeições, no caminho ou ao deitar. Gente, a psicologia vai falar que muitas das carências emocionais que filhos e filhas têm é porque os pais não estão comendo mais à mesa em família. Na frente de uma televisão com um prato, junto com a família comendo. Ou pais que nem têm tempo de comer com os filhos, de ter refeição com os filhos. Então, há linhas psicológicas que dizem que essas carências de referência vão formando o coração da criança. Isso é muito sério, meus irmãos. Mas a Bíblia, graças a Deus, oferece um caminho para nós. E coloquei aqui no hebraico, usando o nosso notebook LM para nos ajudar, ao pidáculo. O que significa, então, o caminho que o nosso querido Salomão quer nos ensinar? Existe que ele está falando do significado literal, ele está falando da boca, ele está falando do caminho dele. O que isso quer dizer? Não é deixar a criança seguir a sua inclinação decaída. Isso abandonaria a insensatez. Como é que você vai entregar a criança para ela fazer o que ela quiser? Isso beira uma insensatez. Então, a gente tem um grande debate que é como unir o temperamento, os talentos da criança com as verdades absolutas. E a resposta bíblica é bem interessante, que é a resposta do Provérbios. Ensinar o caminho absoluto e imutável de Deus de uma forma que seja inteligível e adequado ao temperamento, idade e maturidade da criança. Isso aqui é interessante, eu quero mostrar para você. Calvino faz essa comparação aqui. O sol, ele é benéfico para uva e para rosa. O evangelho, o temor do Senhor, os valores imutáveis, o reino, a mesma fonte de luz é tanto para a roseira e tanto para a videira. Então, o que acontece é que um jardineiro não trata a roseira como videira e ele respeita a estrutura, o temperamento que o Criador deu para cada uma. Lá em casa tem uma roseira. Eu descobri que roseira ama chuva e tempo frio. Nunca brotou tanta roseira lá em casa, né, amigo? Com tantas rosas lá em casa, como tem brotado esses últimos dias. E aqui também vale para os filhos. Muitas vezes os pais, eles não têm essa questão aqui, ó, de estudar os seus filhos. É isso que o nosso autor está dizendo. Estude o seu filho. Peça a sabedoria do Espírito Santo para decifrar como aquela criança aprende. Peça a Deus sabedoria para você olhar para os seus filhos, entender como é que essa criança aprende. Como é que essa criança desperta? O que desperta o coração dessa criança e como que ela reage a essa correção? Gente, a gente às vezes estuda tantas coisas, time de futebol, história, livros, jogos de videogame, mas a gente não estuda as crianças, o filho que está do nosso lado. Muitas vezes a criança, ela está ali naquele mundo, é muito bagunceira, tem que deixar mesmo. Não é assim. É isso que o texto está dizendo. Qual tipo de temperamento o Senhor deu às crianças, por dizer aos filhos de vocês? Qual o temperamento que Ele deu para os seus netos?
Muitas vezes a gente vive querendo combater o temperamento e não usa esse temperamento como uma ferramenta de discipulado. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos aprender a ajustar a linguagem, abandonar essa comunicação rígida e puramente legalista. Não pode porque não pode. Não mete a mão porque não pode. Você é assim, tem que mudar. Torne a graça de Cristo acessível e saborosa para a fase de vida específica do seu filho. A gente precisa entender que o discipulado de uma criança precisa acontecer com as aptidões que Deus entregou para ela. Às vezes a gente quer que uma criança, por exemplo, o meu filho mudar o arquétipo, né? O meu filho joga bola bem, o meu filho é uma pessoa que corre, o meu filho é uma pessoa que nada, o meu filho é uma pessoa que luta. Aí você é um pai e olha para o seu filho e o seu filho gosta de ficar lendo, gosta de ficar tocando flauta em casa, gosta de ficar tocando instrumentos, e você olha para o menino e diz assim, Jesus Cristo, o que o Senhor me deu para criar? Tem muitos pais que querem padronizar os filhos com um arquétipo de outros filhos, de outras pessoas. É por isso que no caminho é ver, se o teu filho gosta de livros, discuta um livro com ele. Se o teu filho gosta de um instrumento, desenvolva uma capacidade de você aprender a ouvir o seu filho tocar. Ensinar para ele que muitas vezes na dificuldade de uma leitura de um livro mais difícil, maior, porque para uma criança talvez um livro de 100 páginas, pai, é quase uma Bíblia, você dizer, filho, vamos junto, eu te ajudo. Por isso que o nosso querido Salomão está dizendo, no caminho que o seu filho trilhar, nas aptidões que ele tem, no temperamento que ele tem, ensine para ele no discipulado como servir a Deus vivendo essa vida. É isso que o salmista está dizendo para nós, meus irmãos. Porque o coração não é apenas disciplinar o comportamento externo. É isso que o salmista está dizendo. Não é você ter uma criança obediente na igreja, coisa linda, senta aqui, parece um anjo sentando na igreja. Porque a gente precisa aprender a usar as falhas das crianças como oportunidades para investigar e curar as motivações profundas do coração delas. Vou dar outro exemplo, de um amigo meu também. Certa vez, um dos seus filhos estava mexendo no celular escondido no banheiro. E tem tempo de tela. A criança estava escondida. E aí, o pai chegou, olhou ali e falou, o que está fazendo aí? Estou no banheiro. Aí saiu do banheiro, o pai muito esperto, pegou o celular, viu que o celular que estava na mão da criança estava quente. O celular quente é porque estava sendo usado. E aí, o pai chegou, olhou para o filho e falou assim, castigo. 2 semanas sem celular. Ou 1 semana. Mas aconteceu algo interessante. Ele pegou os seus filhos, colocou dentro do carro e saiu. Um dos filhos olhou para ele e disse assim, papai, você vai deixar a gente na rua? Você vai abandonar a gente? Você vai deixar a gente, você vai levar a gente para o orfanato? O outro filho, sério aqui, e o pai parou numa sorveteria. As crianças não entenderam nada. Escolheram sorvete, comeram sorvete. Nessa conversa que teve, o pai explicou o que é graça para os filhos. Você merece estar comendo sorvete? Não. Mas isso é graça. Usar as oportunidades. Para de dar desculpa. Deus dá inúmeras. Se seu filho é arteiro, se seu filho for arteiro, se for essa criança arteira, é Deus te dando oportunidade para você ensinar para ela o que é graça. Ensinar no caminho. É isso que Deus mostra na sua palavra. Nosso último ponto é sobre a sabedoria literária, não matemática. Gente, o Augusto Nicodemos tem um sermão que eu extraí dele, essa ideia, dessa parte do nosso sermão de hoje, que ele diz que nós precisamos entender o livro que a gente está lendo. E os provérbios, eles pertencem à linha de sabedoria. São observações sobre o governo providencial de Deus, não cláusulas contratuais e mecânicas. Se eu for perfeito, meu filho vai ter a salvação garantida.
Tem muita gente que olha para esse texto e diz assim, poxa vida, se eu fizer tudo certo, se eu levar o filho na igreja, se eu for um pai discipulador em casa, se eu for um pai igual esse da sorveteria que levou os seus filhos, meu filho vai aprender o que é graça e nunca vai se desviar dele. É isso que o texto está falando, pastor? Não. Absolutamente não. Nós não podemos entender, e é por isso que eu coloquei 2 engrenagens aqui, eu vou aumentar para o pessoal conseguir ler. Existe na criação dos filhos 2 engrenagens. A responsabilidade humana, a regra geral é verdadeira. O plantio fiel na infância, deixar um rastro luminoso que gera uma colheita abençoada. O que isso significa? Você ser um pai que os seus filhos olhem e vê uma referência de Deus em você. Você ser uma mãe, você ser um tio, você ser um avô, que realmente ensina a palavra, que faz o seu papel, que está cultivando, você está ali ajudando, você está ali formando. Existe uma engrenagem e a nossa responsabilidade é essa. Mas as pessoas se esquecem ao ler esse texto da soberania divina. A regeneração não é uma herança biológica ou um prêmio parental. Irmãos, nascer de novo não é porque você é salvo, vovó. Não é porque, pai, você é salvo, que seus filhos, meus filhos, vão ser salvos. Não é uma linhagem, essa bênção hereditária. Não tem nisso sobre salvação. O novo nascimento é obra exclusiva e soberana do Espírito Santo. Existe o papel dos pais e existe a soberania divina sobre as crianças. O nosso papel é cultivar, com certeza cultivar. Mas a gente precisa aprender a tomar cuidado com os extremos. Porque muitas pessoas são soberbas, e a gente pode ver aqui um comportamento de pessoa soberba. O mito do mérito. Se meus filhos estão firmes na igreja, é porque eu fui um pai e uma mãe perfeito. Cuidado! O erro é roubar a glória de Deus e confiar no seu próprio entendimento. Tem muitas pessoas que olham para filhos desviados de irmãos e dizem assim, eu fui um pai exemplar, perfeito, meus filhos estão na igreja até hoje, conta não com uma alegria graciosa, que Deus teve misericórdia e salvou, mas colocam os seus próprios méritos apenas na criação dos filhos. Conhece gente assim? Quando seus filhos se desviaram, crianças que você conhece se desviou, alguém já olhou para você e falou, é que você tinha que ter feito o que eu estou falando para você fazer. Gente, isso aqui é muito sério. Porque a gente tem que ter o cuidado também com o desespero. Quantos pais estão desesperados porque os filhos estão desviados? Porque é isso que o texto está mostrando para nós. Se meu filho se desviou, eu sou irremediavelmente condenado pelo meu fracasso familiar. Muitas pessoas que estão aqui nessa noite podem ter se cobrado diante de Deus. O que eu fiz de errado? Conversando com um grande pastor amigo meu também, ele falou que perguntou para uma filha dele e falou assim, filha, por que você fez isso no seu casamento? Por que você destruiu o seu casamento fazendo isso? Onde que eu errei com você? Onde que eu errei com você? A filha olhou para o pai e disse, pai, você não errou em nada. Eu quis pecar. Eu destruí meu casamento. Meus irmãos, ignorar a responsabilidade individual e o poder resgatador de Deus. Os filhos, as crianças que crescem, têm responsabilidades individuais diante de Deus. Tira esse peso de você nessa noite. Para de olhar para esse texto e falar, eu não ensinei meu filho no caminho. Eu não ensinei meu neto no caminho. Se está assim hoje é por minha causa. Não é por sua causa. E em nome de Jesus, a graça soberana de Deus é essa. Pais não são salvadores dos seus filhos. Nosso dever é plantar. O milagre do crescimento pertence a Deus. Mesmo diante do ensino fiel, você pode deixar uma vida gloriosa para os seus filhos, mas você precisa entender, todos nós nessa noite, que a obra de salvação vem de Deus. Eu gosto de dar uma ilustração desse caminho de volta do filho pródigo. O filho pródigo no meio do caos, no meio da lama, comendo com os porcos. O que ele lembra do pai dele?
de como ele era tratado na casa do seu pai e como que os pais tratavam os servos. Eu tenho para mim que exemplo fica. Quer um teste? Você lembra dos sermões que os seus pais te davam em casa ou você lembra dos maus exemplos que ele te dava em casa? Há alguma memória que dói em você lembrar dos seus pais? Até hoje, que você nunca esqueceu de um exemplo ruim que você viu do seu pai e da sua mãe? Exemplos ficam, mas exemplos bons ficam também. Exemplos bons, eles têm a capacidade dos filhos lembrarem muitas vezes da honestidade de um pai. Essa semana eu fui comprar um queijo junto com a Milena e a moça passou o queijo errado, o quilo errado. Ia dar muito mais barato. Eu fiquei olhando para aquela balança e falei, pô, Senhor, R$45, 35. Eu falei, jamais. Moça, muda aí. A moça, ai moço, obrigado. Estava do lado da minha esposa. Estou falando que se tivesse o meu filho ia fazer aquilo por questões éticas, não, porque Deus é quem formou o meu coração. Mas quantas vezes você, pai, com um ato pequeno de honestidade como esse, seus filhos podem guardar e nunca se esquecerem disso? É por isso que a graça soberana de Deus, ela tem que levar pai e mãe, você que quer ser pai, você que quer ser mãe, você que tem medo de ter filho, você que, cara, como é que, igual eu, estou com medo, Senhor, o que vai acontecer comigo? Eu sou pastor, essas coisas, minha filha vai olhar para mim, vai me ver pregando todo domingo, e falar, pai, você está pregando que você não vive. Minha cabeça fica uma ansiedade. A Milton deve passar por isso também, acredito que o pastor Enéas também, que tem filhos. Qualquer pessoa que exerce uma liderança na igreja, que os seus filhos saibam, você vai ser olhado diferente. E o Senhor falou, Paulo, descansa. Descansa porque aqui não está sobre performance de pai. Aqui está a ver com você descansar primeiro quando você falhar. Todos nós vamos falhar na função de criar uma criança. Todos nós vamos falhar. Corra para a cruz quando você falhar, pai. O Evangelho é totalmente suficiente para perdoar as suas falhas parentais. Mostre para os seus filhos que você é alguém que se arrepende. Mostre para os seus filhos quando você gritar com a mãe ou mãe quando você gritar com o pai. O mesmo filho que está vendo o grito dos pais tem que ver os pais se desculpando também. Porque isso é graça. A cruz está nos mostrando que se eu falhar, se você falhar, o nosso Deus nos perdoa. Entregue ao Senhor. Se o seu filho nessa noite está distante, se você conhece uma criança que você investiu e está distante, não pare de interceder. Entregue-o diariamente ao bom pastor que resgata a ovelha no tempo oportuno. Não deixa de orar. Talvez você não veja o retorno dos seus filhos nessa vida. Talvez você nunca veja os seus filhos se batizando. Mas a gente tem um exemplo dentro da nossa igreja, de uma irmã que orou anos por seu filho. Não viu. Hoje o filho está aqui, uma bênção. Foi batizado na igreja que a mãe ficou, gente. Pessoas que lidaram com a mãe, que conhecem a irmã, puderam ver a glória de Deus se manifestar na vida do filho. Entregue ao Senhor, clame ao Senhor, continue intercedendo. Talvez você não veja, mas a graça de Deus é suficiente para retirar qualquer pecador do mar do pecado. Preserve na semeadura, não desiste de plantar a verdade hoje, mesmo com os resultados invisíveis aos seus olhos, a colheita pertence ao Senhor. Deixa te chamar de louco. Deixa te achar louco por estar orando que o seu filho está desviado. Deixa as pessoas falarem. Continue preservando. Continue sendo o que Deus pediu para você ser dentro da sua casa. Continue sendo a mesma pessoa, porque o Senhor é o Senhor da colheita e a Ele pertence a salvação. Amém? Por isso, meus irmãos, eu quero terminar hoje com essa graça que capacita, que liberta e capacita. Nós precisamos crer na suficiência das Escrituras e na obra de Cristo, viver e preservar no ensino diário, sendo modelos de vida dentro das nossas casas e na adoração, reconhecer que a redenção dos filhos é obra exclusiva da graça de Deus. Eu tenho uma oração que eu coloquei aqui, porque muitas vezes quando a gente diz assim,
Vamos orar nesse momento. Às vezes a pessoa fica ouvindo o ruído do som, fica distraída. Então hoje eu quero colocar, antes da gente orar, se você entender que no seu coração faz sentido, a partir de hoje, sendo você pai ou não, sendo você tio, sendo você avô, você se preparando para ser pai, você se preparando para ser mãe, dizer: Senhor, eu reconheço as minhas falhas e perdoo a minha falta de intencionalidade dentro de casa. Peça perdão a Deus pelas suas falhas. Reconheça nessa noite que você não está sendo intencional, que você não está ensinando a criança, não está estudando seu filho, está negligenciando. Hoje, se você decide lutar ativamente pela alma da próxima geração da sua casa, comece hoje essa batalha. Olhe para os seus netos pequenos, olhe para as crianças que você tem influência. Hoje, Senhor, eu decido lutar pela vida dos meus filhos de forma intencional. Pai, você precisa consagrar os seus filhos ao Senhor. Orar pelos seus filhos, dizendo: consagro a vida dos meus filhos a Ti e escolho apontar para Cristo em cada atitude. Escolha esse caminho, escolha essa direção. E quando você errar, descanso na Tua soberana graça, sabendo que a colheita te pertence. Amém. Arrependa, toma uma decisão, faça conforme a decisão e descanse quando você errar na graça do nosso Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós agradecemos a Ti porque a Tua palavra é viva e eficaz e falou aos nossos corações. Talvez nós tenhamos errado na medida, tenhamos errado nas atitudes, mas nós queremos pedir perdão ao Senhor nesse momento. Pedir perdão ao Senhor porque, embora o Senhor nos chame cada domingo, cada palavra, cada exemplo, muitas vezes estamos negligenciando uma responsabilidade que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje comece uma batalha da nossa casa. Que realmente as influências dos algoritmos que nós aprendemos hoje seja apenas uma influência controlada por nós. Não que vamos deixar nossos filhos totalmente distantes dessas tecnologias, mas hoje haverá uma guerra de influência e eu vou, em nome de Jesus, Senhor, preservar em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Me capacite pais aqui, tios, avós, a terem estratégias para que no caminho a criança venha aprender aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Pai, que quando haverá falhas, e haverão falhas da nossa parte, que possamos ensinar para essas crianças que mesmo quando um pai grita, quando a mãe grita, quando a gente perde o controle, pegar na mão da criança e falar: o papai vai pedir perdão a Deus na sua frente. E não ser apenas um ato legalista religioso, mas ser um arrependimento de verdade. Muitas vezes choramos de raiva, muitas vezes choramos de impaciência, batemos a porta, mas nós temos que aprender a fechar a porta, dobrar o nosso joelho junto com nossos filhos e ensinarmos eles a confessarem ao Senhor os seus pecados e nós também confessarmos os nossos. Porque é aí que a graça é abundante. Quando nós reconhecemos que a graça é suficiente para cada recomeço das nossas vidas e das nossas crianças. E que nós venhamos a descansar no Senhor, dessa tarefa tão difícil que é nesse tempo que nós temos. Mas nós podemos descansar na Tua soberania, no Teu poder e na Tua majestade. Porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas e a Ti pertence a salvação da nossa vida e da nossa casa. Salve os nossos, Pai. Nós vamos continuar orando e intercedendo no nome de Jesus. Amém.